Após breve intervalo, vamos retomar a nossa 18ª sessão ordinária virtual de 7 de abril de 2021. Dando seguimento à ordem do dia, anuncio o processo de recurso 1969-2018, aí 2017-22731. Recorrente Vicunha Teixeira S.A., recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relatora, doutora Lourdes, Maria de Lourdes. Está presente, representando a empresa, a doutora Keliane Almeida, e representando o Estado, doutor Biratan Andrade. Com a palavra, a relatora. Obrigada, presidente. Renovo meu bom dia a todos. A peça inicial desse processo foi lavrada em 18 de dezembro de 2017, com o seguinte relato de infração à legislação tributária do Estado do Ceará: lançar crédito indevido de ICMS na hipótese de o mesmo ter sido aproveitado. O contribuinte creditou-se indevidamente no exercício de 2013 de ICMS-ST entrada interna no valor de R$ 194.033,67, apesar do CNAE 13.111.00, preparação e fiação de fibras de algodão, a mesma não exerceu qualquer atividade industrial nos exercícios auditados. Vide informação complementar anexa. Foi apontada infringência aos artigos 65, 66 e 69 do Decreto 24.569/97, com imposição da penalidade prescrita no artigo 123, 2A da Lei 12.670 de 1996. O demonstrativo do crédito tributário considerou as infrações detectadas nos meses de julho e agosto de 2013, totalizando entre ICMS e multa o valor de R$ 388.067,34. Perdão. Estão acostados aos autos do processo, que já acompanhavam o auto, né? O mandado de ação fiscal, o termo de início de fiscalização, um CD contendo planilhas, DANFs de compra, de transferência de saldo, FD analítico, consultas ao controle da Receita Estadual, GNRE, e gerencial consolidada, consultas FD 2013, SPED fiscal, e o protocolo dos Correios com rastreamento da entrega do auto de infração, via AR. Tendo sido cientificada a autuação fiscal em 20 de dezembro de 2017, o contribuinte apresenta sua impugnação em 20 de fevereiro de 2018, de forma tempestiva, alegando, para ao final pedir que lhe seja dado provimento ao recurso, reconhecendo a total improcedência da autuação fiscal, requerendo a apresentação de prova, em especial a juntada de documentos que se fizerem necessários, e também requisitando que as notificações fossem enviadas ao endereço profissional dos advogados. De forma preliminar, pede que seja declarada a exigibilidade suspensa na forma do CTN. No mérito, sustenta a aplicação do princípio da não cumulatividade, assevera que o contribuinte fará jus ao crédito, não importando se não utiliza os bens adquiridos como insumo no processo de industrialização ou comercialização, aduz que o contribuinte tem o direito constitucional de creditar-se de todo o ICMS que incidiu na aquisição de bens ou mercadorias, independentemente da destinação que lhes vier a dar, seja revenda, uso, consumo ou integração ao ativo fixo. Pondera que nada impede o uso do crédito de ICMS de aquisição de energia elétrica. Sustenta que o agente fiscal não poderia lavrar esse auto de infração por não haver no regulamento do ICMS do Ceará previsão para essa cobrança. E argumenta acerca da necessidade de perícia técnica e da juntada posterior de documentos, com base nos princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório. O processo foi encaminhado para julgamento em primeira instância,
cuja manifestação se deu nos seguintes termos. A argumentação da defesa foi a de que o direito ao crédito tem matriz constitucional. No entanto, cabe à lei complementar disciplinar o regime de compensação do imposto, conforme comando constitucional. O ICMS é não cumulativo, o direito à compensação do ICMS está condicionado à idoneidade da documentação e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. Os estabelecimentos industriais, conforme previsto na legislação tributária estadual, podem se apropriar do crédito fiscal do valor do imposto relativo à mercadoria, produto utilizado no processo industrial do estabelecimento, e, em se tratando de energia elétrica, aquela consumida no processo de industrialização e traz as disposições da legislação que regem a matéria. A fiscalização constatou que, no período auditado, o contribuinte não exerceu nenhuma atividade industrial. A atividade exercida foi a compra e a venda de energia elétrica para distribuição e comercialização. Desviou-se da atividade fabril para a qual estava autorizada junto ao fisco estadual, exercendo atividade comercial, que, em nenhuma hipótese, permite o lançamento do crédito do ICMS referente à energia elétrica, apropriando-se, assim, indevidamente dos créditos de ICMS substituição tributária interna incidente sobre a compra da energia. A impugnante aduziu acerca da observância do princípio da verdade material e do devido processo legal e que a produção da prova pericial se faz necessária. Ocorre que, na busca da verdade material, cabe à impugnante vir aos autos apresentando documentos que evidenciem concretamente seu direito ao crédito. O não cometimento, assim como o não cometimento da infração à legislação. No caso sob análise, a autuação foi acertada, tendo o agente do fisco agido de forma vinculada e obrigatória, sendo garantido o direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório. O contribuinte não trouxe provas relativas à inconsistência do feito fiscal. Assim, deve prosperar o feito sem a realização de trabalho pericial, e também fundamenta na legislação. Para essa infração, aplica-se a penalidade prevista no artigo 123, 2A da Lei 12.670, alterado pela Lei 13.418/2003. Então, finaliza a autoridade julgadora pela procedência da ação fiscal, né? Procedência total da ação fiscal. No dia 4/11/2019, a empresa foi intimada do julgamento pela procedência da ação fiscal, em primeira instância administrativa. Em 4 de dezembro de 2019, tempestivamente, a empresa interpôs recurso ordinário ao julgamento 1335/2019, que repousa as folhas 154 a 167 dos autos, por meio do qual repisa os argumentos trazidos em sua impugnação, contudo, dando ênfase à previsão constante no artigo 33, 2A da Lei Complementar 87/96, quanto ao direito ao crédito da entrada de energia elétrica no estabelecimento, quando for objeto de operação de saída de energia elétrica. Fato este ressaltado na decisão monocrática, findando por requerer o conhecimento e provimento do recurso ofertado, para que seja reformada a decisão de primeira instância administrativa e declarada a total improcedência da ação fiscal. Em 19 de dezembro de 2019, o processo foi encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emitiu o parecer 236 de 2020, manifestando-se pelo conhecimento do recurso ordinário para que lhe seja negado provimento, de tal modo a que se mantenha a decisão de primeira instância de procedência da ação fiscal. E, com relação aos fundamentos, eu peço, peço que diante da presença do doutor Biratã, que a Procuradoria os apresente. É o relatório, presidente. Obrigado, doutora Lourdes. Antes de passar para o doutor Biratã, para fazer a manifestação do PGE, a doutora Keliane Almeida vai precisar se ausentar e gostaria de se despedir da Câmara. Então, passar para a doutora Keliane.
Nós não faremos a sustentação oral do próximo auto, mas eu agradeço muito a oportunidade e, novamente, reiterar que foi uma honra participar dessa sessão. Me despeço. Até mais. Obrigado pela sua participação e esperamos encontrar mais vezes nessa sessão virtual ou então presencial lá do CONAB, quando passar toda essa fase de pandemia. Muito obrigado pela participação, Eliane. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Tchau. Com a palavra, doutor Biratan Ferreira de Andrade. Obrigado, senhor presidente. Presidente, a questão aqui é relativa ao aproveitamento do crédito de energia elétrica, né? A gente sabe que, a princípio, a energia elétrica, se tratando de estabelecimento industrial, ela pode ser aproveitada desde que, logicamente, consumida no processo de industrialização. E aí, basicamente, essa é a questão, né? Porque a fiscalização constatou que o contribuinte, nesse período fiscalizado, ele não exerceu nenhuma atividade de industrialização, né? Foi o exercício de 2012, 2013. Então, aí, a principal atividade exercida nesse período, aí, utilizando-se aí dos códigos fiscais de operações e prestações utilizados, informados, né, na FD, foi compra e venda de energia elétrica, né? E aí houve o aproveitamento, é como se ele estivesse comercializando essa energia elétrica. Bom, eu sei que aí ele se apropriou, né, desses créditos de ICMS, Função Tributária Interna, durante o período de julho e agosto de 2013. E aí, assim, como já foi muito bem relatado, né, a defesa ela teve como fruto o princípio da não cumulatividade, esquecemos que o princípio da não cumulatividade ele não é absoluto, né? Ele tem uma série de condicionantes e tal, ele tem que ser restrito àquelas especificações que não tornem esse princípio abusivo no sentido de você simplesmente se aproveitar de créditos que incompatíveis com a realidade fática que realmente vai dar à empresa mais do que realmente aquilo que seria o correto. Então, isso aí está muito bem explicitado aí na relatoria, acho desnecessário a gente estar repetindo essa fundamentação, o parecer também ele faz essa abordagem, mas, como disse a relatora, já explicitou muito bem esse aspecto aí quando o seu relato da fundamentação do julgamento de primeira instância. No mais, a recorrente ela fez de modo genérico pedido de realização de perícia, no entanto, não apresentou nenhuma fundamentação que justificasse a realização da mesma. Até porque a matéria em si, esse tipo de aproveitamento de crédito devido, eu não consigo nem vislumbrar que tipo de perícia poderia ser realizada nessa situação, até porque a gente está desqualificando esse tipo de crédito da forma como apresentado, ou seja, sem qualquer utilização em termos industriais, né, na industrialização de qualquer dos seus produtos, a não ser que ela demonstrasse que realmente isso aí teria sido utilizado na produção industrial, mas acho que nem na defesa houve qualquer assertiva nesse tocante. Acho que nem na defesa a empresa chega a sustentar algo dessa natureza. Ela só fala que tem o direito de aproveitamento desse crédito em razão do princípio da não cumulatividade, mas de uma forma bem abstrata e genérica. Então, assim, diante desses fatos e fundamentos, senhor presidente, senhores conselheiros, é que nós entendemos assim que a infração está bem caracterizada, devendo ser confirmada e aplicada a penalidade do artigo 123.2A da Lei 2.670, negando provimento ao recurso da parte, mantendo a decisão de primeira instância. Era só, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Biratan. Senhores, o processo está em discussão. Doutora Lúcia, quer falar? Obrigada, presidente. De início, o que eu vi aqui, ela estaria exercendo atividade para a qual ela não tinha sequer em seu cadastro o KNAI para
exercê-la. Mas ainda que fosse, a gente está falando de crédito do ICMS-ST, né? Então, assim, na condição em que se assume de contribuinte substituto de uma operação, no momento em que você realiza essa operação, o seu crédito é do ICMS próprio, não seria do ICMS-ST. Apenas destacar esse ponto. O que me chamou mais a atenção, presidente, aí é a empresa, tá lá como Vicunha Têxtil, né? Não exercia atividade nenhuma de industrialização no exercício. Isso realmente me chamou a atenção, assim, deveras, porque como é que a indústria está comprando energia? Na verdade, está acontecendo, eu acho que nós já julgamos casos aqui na segunda Câmara, que com o aumento dessa produção de oferta de energia eólica, o que seja, aquelas placas, etc., está muita gente entrando no ramo para comprar e vender. Vê o BTG, que é banco, BTG Pactual, não criou uma empresa para comprar e vender energia elétrica, né? Então, o que eu acho que a Vicunha fez? Comprou energia e queria vender energia. E o que, assim, uma parte dessa eu vou repassar para minhas filiais, etc. Mas, para isso, teria que ter atividade de industrialização, né? Para poder se creditar do ICMS-ST da energia, né? Sem atividade de industrialização, aí complicou. Presidente, só acrescentando, doutor Leilson, eu olhei o estatuto, no objeto, em nenhum momento eu identifiquei o acréscimo desse tipo de atividade. Doutora Lourdes, eu acho que a senhora fez o correto mesmo nessa questão de estar exercendo uma atividade que não é a que está prevista lá nos estatutos. Mas vamos supor que ele tivesse obedecido à legislação tributária, mesmo não exercendo uma atividade para comprar e vender energia, mas ele comprou energia e ele vendeu energia, se ele pagou o tributo, obedeceu à legislação tributária, né, acho que a gente não teria nada a objetar na atuação dele, mesmo ele não sendo uma empresa compradora e vendedora de energia elétrica. É verdade. Mas, assim, que aí a verdade material se colocaria, né? Mas o caso aqui, muito claro, é que comprou energia, se creditou utilizando o processo de industrialização, aí ficou complicado, né? Presidente, só acrescentando, na folha 5 dos autos, quando das informações complementares, o auditor, ele destaca que foi a partir do mês de junho em que ela passa a recolher ICMS-ST sobre essa compra. E ainda na mesma página, eles passam também a estornar o crédito. Então, assim, a meu ver, foi um equívoco deles. Assim, eles deixaram esses 2 meses, esqueceram de estornar os 2 meses, né? Mais discussão, senhores conselheiros? Bem lembrado, doutora Lourdes, bem lembrado. Acho que é por aí mesmo, acho que foi equívoco mesmo. Essa observação da doutora Lourdes é importante, né? Porque, assim, eles mesmos viram que, na realidade, naqueles 3 meses, a coisa estava sendo feita de forma indevida, né? E a partir do 4º mês, eles passaram, eles próprios, a já estornar esse crédito, né, que estavam recebendo e deixando de transferir para as outras unidades, né? Então, isso assim, configura efetivamente que eles tomaram consciência de que realmente o procedimento estava errado, né? Mais alguma discussão, senhores conselheiros? Estamos aptos a votar? Acho que sim, presidente. Doutora Lúcia, tem alguma preliminar? Estamos sem áudio, doutora Lourdes. Desculpe, presidente. Não. Foi apenas a questão do pedido de perícia, né? Certo. Como ele pediu, assim, expressamente, vamos votar. Quais são? Doutora Lúcia, vê a necessidade de realização de alguma perícia? Presidente, eu afasto o pedido de perícia. Acredito que, por acreditar que a documentação, o relato, as provas acostadas são suficientes
e diante da inexistência de provas apresentadas pela parte. Entendo desnecessário. Obrigado, doutor Lúcia. Indaga aos seus conselheiros se há alguma manifestação divergente quanto à da doutora Lourdes, quanto à perícia. Sabe, ele pediu também a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por conta... Mas isso é automático, né, em razão do CTN 151.3, né, que é a interrupção de recurso ou reclamação, suspensibilidade. Eu entendi necessário votar essa questão. Os senhores querem votar essa matéria? Presidente, eu fiz apenas, no relato, apenas menção, mas eu considero desnecessário, porque é um direito imediato, né? É automático, né? Já está automático, perdão, é automático. O presidente já foi suspenso. Mas a doutora de Luz reforça isso na sua resolução, tudo bem? Certo, ok. Então, no mérito, como vota a doutora Lourdes? Eu conheço do recurso, não lhe dou provimento para declarar a procedência da ação fiscal. Doutor Henrique? Acompanha a relatora, senhor presidente. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutor Leilson? Relatora, presidente. Doutor Wander? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Marcos? Com a relatora, presidente. Então, a segunda Câmara de Julgamento conhece o recurso, nega-lhe provimento para confirmação condenatórias à administração nos termos do parecer da assessoria adotado pelo representante da douta PGE. Esta decisão para este processo. Hoje, acho que vamos terminar um pouco mais cedo. Processo seguinte, o último da pauta de hoje, é o processo de recurso 13265-2019, aí 2019-08584. Recorrente Cícero José Teixeira Barroso, ME, recorrido Seju. O relator desse processo é o doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante, com quem está a palavra. Renovando aqui o bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, Silvano, conselheiros, doutor Biratã. Esse aqui, eu diria que é um processo simples. Esse auto, ele trata do seguinte, o contribuinte ele deixou de utilizar o módulo fiscal eletrônico ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente. A empresa deixou de comprovar a aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico até a data da ciência do termo de intimação de número 2019-03-950, que foi o que motivou o presente auto. O período de infração é de janeiro de 2018 a abril de 2019 e uma multa de R$ 6.391,08, que é de 1.500 do FIS. Em defesa, o impugnante argumentou que solicitou o termo de aceite e requisição do certificado digital da Cefaz e adquiriu o módulo, né, conforme DANF número 22, datado dia 24 de 5 de 2019. E aí, diante disso, solicitou o cancelamento do auto. Porém, no julgamento de primeira instância, a julgadora, na verdade, o julgador, ele enfatiza, ele cita ali em defesa, porém ele diz que não há que se falar em espontaneidade com base em outro instrumento, senão as normas expressamente a estabelecem, que a concepção se extrai da subsunção da hipótese concreta, a regra que dimana do parágrafo único do artigo 138 do CPN, robustecida pela suspensão do referido direito após expedido o termo de intimação, conforme o parágrafo único do artigo 1º da IN 19 de 2017. E assim, julga procedente, né, o presente auto, a multa de 1.500 do FIS. No pedido seguinte, um pedido simples, onde argumenta a questão da dificuldade devido a dificuldades financeiras, devido à Covid, e que não houve intenção, né, e que entende que o Estado não deseja que as pequenas empresas fechem. Ela vai por essa linha e solicita a completa anulação do auto.
E aí, a assessoria processual tributária, na mesma base do julgamento de primeira instância, confirma a procedência do auto. Esse é o muito breve relato, presidente. Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Presidente, como bem disse o relator, a meu ver, a questão é bem simples por ser objetiva, porque, basicamente, existe uma previsão aqui legal para a aquisição desse módulo fiscal eletrônico. No caso, ele teria que tinha um prazo até 31 de outubro de 2018, né? Tem todo um disciplinamento aqui legal. No caso, o cupom fiscal eletrônico modelo 59 foi criado pelo decreto 31.922 de 2016. No caso, de acordo com o artigo 2º, e a empresa atuada tem que NAI 47.44.099, que é Comércio Varejista de Materiais de Construção em geral. Então, ela tinha esse prazo para a emissão de cupom fiscal eletrônico, por meio desse módulo fiscal eletrônico, até 31 de outubro de 2018. Assim, diante dessa obrigatoriedade, foi emitido o termo de intimação para o contribuinte comprovar que adquiriu, não é nem para adquirir, é só, você tinha um prazo até essa data, foi adquirido ou não, demonstra aí, comprove. Após essa data, alguns dias depois, o contribuinte adquiriu, só que aí essa aquisição não teve o condão de desconstituir a autuação, tendo em vista que não há que se falar em denúncia espontânea ou qualquer coisa dessa natureza, até porque a intimação era para se saber exatamente se a obrigação tinha sido cumprida ou não. Então, qualquer cumprimento após a intimação, ela não tem o condão, então, de invalidar a autuação fiscal. Então, assim, basicamente, é essa questão posta. Então, se verificou, concluindo que o contribuinte não adquiriu, vinculou e ativou o módulo fiscal eletrônico, MFE, sendo, então, desrespeitado previsto no artigo 1º, inciso 4, a linha C da Instituição Normativa 10, de 2017, ficando sujeito à penalidade do artigo 123.7q da Lei 12.670, incluído pela Lei 16.258/2017. São essas considerações, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Biratã. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Sem debate? Então, vamos votar, né? Então, como vota o relator? Presidente, eu conheço do recurso ordinário para negar o provimento, para confirmar a procedência do auto de infração, conforme o julgamento singular, de acordo com a do PGE, com base no artigo 138 do CTN e para fundo do artigo 1º da IN 19 de 2017. Doutora Lourdes, como vota? Acompanho o relator, presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Doutor Wilson? Com o relator, presidente. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por unanimidade de votos, conhece o recurso, nega provimento e confirma a decisão condenatória da primeira instância nos termos do parecer da outra PGE. Esta decisão para este processo. Senhores, já percorremos toda a pauta de hoje, julgamos todos os processos. Está encerrada a sessão de hoje. Assuntos gerais, algo mais que você está? Antes, gostaria de informar que da Fanfarma, doutor Wander, não que esteja dobrada as memoriais, porque, na verdade, são 3 processos amanhã e 3 na quinta-feira. Né? Presidente. Oi. Não, mas os números os processos do dia 9... Sim. Outro advogado, viu? É outro advogado, não é o mesmo de amanhã. É outro advogado? Então, vier dobrado, então. Mas são 2 dias da Fanfarma, que eu separei 2 dias por conta, são matérias complexas
e divergentes, diferentes. Então, eu coloquei 2 dias para poder ver se a gente consegue cumprir, julgar pelo menos esses 3 processos, porque ele alega muita coisa no recurso. Então, senhores, gostaria de agradecer a atenção de todos, desejar um bom dia, bom trabalho, e nos vemos amanhã.